Fala, corneta! O Flamengo foi a Serrinha e só arrumou um empate em 1-1 contra o Goiás e deixa mais 2 pontos pela corrida no Campeonato Brasileiro. Fica aí que eu já te conto como é que foi esse jogo. Calma, corneta! E aí, corneta, tudo bem com você? Bom, vamos falar desse jogo que o Flamengo teve, acabou agora, contra o Goiás lá na Serrinha. Um jogo bastante complicado, um jogo que a gente tem bastante coisa para falar. Mas antes de falar desse jogo, já vou pedir a você, de antemão, para se inscrever aqui no canal. Vai ali, aperta o botãozinho de se inscrever e logo depois aperta o sininho para receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Aproveita também, já que vai se inscrever, dá aquele like maroto aí para ajudar o compartilhamento e o engajamento aqui do nosso vídeo e do nosso canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar desse jogo. Primeiramente, a gente precisa entender que o Goiás não é uma baba de time. Sim, a gente precisa compreender que por mais que o Goiás não esteja naquele eixo ali, Rio, São Paulo e Sul, o Goiás tem uma equipe muito boa, uma equipe que está ali concorrendo a uma vaga na Libertadores. Então, de antemão, jogar lá já seria um jogo muito complicado. O Goiás vem ali de um retrospecto muito bom, com vários jogos seguidos, conseguindo vitórias. E a gente vai para Goiânia ali para jogar com uma situação muito complicada, porque a tabela também não nos ajudou. Os outros resultados não foram bons para o Flamengo. O Fluminense venceu, o Palmeiras venceu, o Inter venceu, chegou ali na vice-liderança. A nossa sorte é que Corinthians e São Paulo empataram, então a gente ainda conseguiu ficar ali na terceira colocação. Então, com todo esse cenário, a gente vai para enfrentar o Goiás e, na minha opinião, mais uma vez, o Dorival Júnior peca na escalação. Tudo bem, a gente tinha um problema ali no ataque, já que Pedro e Gabigol estavam aí suspensos, então a gente estava com uma dificuldade em colocar um homem de ataque. E aí o que o Dorival faz? Ele opta em colocar ali o Vitor Hugo na frente, o Vitor Hugo jogando como referência de ataque. Bom, vamos pensar o seguinte, em outros jogos, o Dorival ele vinha escalando ali a equipe A e a equipe B, e a gente precisa fazer justiça, né? Em outros momentos eu critiquei aqui achando que ele poderia dar uma mesclada. E ele fez isso na equipe que enfrentou o Goiás. Ele foi a campo com uma equipe teoricamente mais forte. A zaga era a zaga titular, então você tinha ali Santos no gol, a dupla de zaga titular, Davi Luiz, Léo Pereira, as laterais da equipe B, Mateuzinho pela direita e o Ayrton Lucas pela esquerda. No meio-campo, ele colocou ali 2 jogadores que em vários momentos a gente já pediu aqui, o Thiago Maia como primeiro volante e o Vidal, que vinha atuando bem. Ele colocou ali no meio-campo e o Everton Ribeiro. Então você já tem ali um meio-campo bem forte, um meio-campo que praticamente é o meio-campo da equipe principal, né? Já que o Vidal, João Gomes e Thiago, eles revezam bastante aquela posição ali no meio. Aí que começa o problema. A linha de frente, a gente vem ali com o Marinho pela direita, com o Cebolinha pela esquerda e o Vitor Hugo na referência. Quais foram as grandes dificuldades, principalmente no primeiro tempo? O Flamengo ele tem 2 modelos de jogo bastante característicos. O primeiro modelo, que é o modelo principalmente da equipe A, é um jogo apoiado, um jogo onde a equipe está com a posse da bola, onde o Flamengo propõe o jogo, domina o jogo, se coloca dentro do campo adversário e a partir dali ele começa a fazer as construções ofensivas. Para fazer essas construções ofensivas, 2 jogadores são fundamentais. 1, o Gabigol e 2, o Arrascaeta. Esses 2 não jogaram. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, o Gabigol não jogou. Então, coube ali, principalmente ao Everton Ribeiro e ao Vidal, fazer a construção das jogadas. E essas jogadas não conseguiram ser construídas. Quando elas chegavam pelas pontas, né, ali aberto, Marinho pela direita e o Cebolinha pela esquerda, essa bola tinha muita dificuldade em fazer uma diagonal para dentro, ou seja, eles não conseguiam, apesar de serem jogadores de 1 contra 1, do mano a mano,
eles não conseguiam ir para dentro do jogador. Então essa bola voltava toda hora ali na linha do meio-campo e tentava uma construção para o outro lado. E isso dificultou bastante também, porque o Flamengo, jogando com o Vitor Hugo, perdeu uma referência na área. O Vitor Hugo ele é um meia atacante, mas ele não é um atacante de área, como um Pedro, por exemplo. Ele tem uma característica mais semelhante ao Gabigol do que ao Pedro, ou seja, ele sai muito para buscar o jogo. Então a gente perdeu profundidade, a gente perdeu referência na área. E aí no primeiro tempo nós tivemos sérias dificuldades em fazer essa bola chegar na área com qualidade. E nem chute de longe a gente tentou muito. Então um primeiro tempo muito fraco. Corrobora para esse primeiro tempo fraco, a gente precisa falar as atuações muito fracas do Marinho e do Cebolinha. O Cebolinha já está aí no 8º jogo como titular, né? Já tem mais de 2 meses no Flamengo e ainda não conseguiu apresentar um jogo ali satisfatório. E o Marinho pela direita, cara, imagina uma orquestra onde você tem ali violinos, violoncelo, o Marinho é o trombone, o Marinho é o bumbo, o Marinho é o grosso desse elenco. Ele não tem a qualidade técnica, o refino para jogar nessa equipe do Flamengo, ele destoa de tudo isso. É um jogador que em muitos momentos dá sorte porque ele sai chutando tudo, chuta a bola, chuta a perna do adversário, chuta o chão e uma hora a bola entra. Não se encontrou ainda no Flamengo, mais uma atuação muito fraca do Marinho. Muito voluntarioso, muito esforçado, a gente precisa reconhecer, mas quando a bola chega no pé do Marinho, a gente não espera nada de muito interessante saindo ali do pé dele. E no primeiro tempo a gente teve essas dificuldades. Pensando agora defensivamente, nós tivemos algumas dificuldades também com Ayrton Lucas pela esquerda, o Léo Pereira com muita dificuldade para marcar o centroavante, o Pedro Raul, centroavante lá do Goiás. E a gente passou bons bocados ali, porque defensivamente nós também não fomos bem. O Vidal numa partida muito abaixo, eu acredito que desde que o Vidal chegou ao Flamengo, essa foi a sua pior partida. Então, um primeiro tempo fraquíssimo, um futebol fraquíssimo, muito pouco inspirado. E eu acredito isso em parte ao Dorival e também ao desempenho muito baixo de alguns jogadores. Fomos para o segundo tempo e as coisas não melhoraram. Continuamos ali com muitas dificuldades de criação. E o Dorival começa a fazer algumas substituições. Tira ali o Everton Ribeiro, começa a colocar agora Matheus França, Mateusão, vai tirar o Marinho, vai colocar o Rodinei, vai colocar o Arrascaeta, vai tirar o Cebolinha. Então ele faz algumas alterações. Mas como em outros momentos, quando ele faz essas alterações, o tempo já está muito espremido. Até porque o Goiás, ele fez 1-0 ali na minha opinião, uma falha da zaga, porque deixa essa bola passar, deixa o Pedro Raul dominar, e aí sem cobertura ele ajeita para o jogador do Goiás, que faz um chute indefensável lá no Santos. Mas a equipe do Flamengo, ela vai tentar agora o empate, cara, no oba-oba. Estava muito claro que a única possibilidade de sair um gol ali seria em bola parada, porque notava-se que poderia ter mais 90 minutos que a gente não ia construir uma jogada de gol, porque nós não conseguimos construir jogadas de gol. E aí eu me pergunto e pergunto a Dorival, por que entrar com o Vitor Hugo nessa posição? Não seria mais interessante colocar o Matheus França ou até o Mateusão, que é jogador dessa posição, que é jogador de referência de área, né? Ele opta ali em colocar o Vitor Hugo ao invés de colocar outros jogadores que têm uma expertise maior naquela situação. Se você não consegue construir o placar, aí você faz algumas alterações, mas ele aposta no Vitor Hugo, e como ele aposta no Vitor Hugo e o Vitor Hugo não entregou, eu acredito ao Dorival parte desse resultado. O grande problema é que o campeonato continua correndo, o Palmeiras abre agora mais 2 pontos em diferença com a gente deixa pelo caminho mais 2 pontos. Aquele placar do jogo do Ceará passa a ser mais importante agora, aquele empate que nós deixamos 2 pontos no Maracanã, quando chega agora, ele junto com esse empate, eles vão compor aí 4 pontos em que o Palmeiras vai deslanchar.
E isso torna o campeonato cada vez mais difícil. Já sabíamos que seria muito difícil encostar no Palmeiras? Sim, é claro que a torcida quer que o Flamengo ganhe tudo, mas era uma tarefa muito difícil, porque nós tínhamos ali uma montanha muito grande para escalar, principalmente quando você está jogando ao mesmo tempo Libertadores da América e Copa do Brasil. Então são muitos jogos, toda semana tem um jogo decisivo, psicologicamente isso estressa muito o jogador, por isso que eu acho que seria muito difícil a gente conseguir recuperar no Campeonato Brasileiro. E aí, quando a gente vai para os jogos, algumas decisões do Dorival, da comissão técnica, da diretoria, alguns desempenhos que deixaram a desejar, fizeram com que nós deixássemos pelo caminho pontos importantes. E, na minha opinião, eu acho muito difícil a gente conseguir recuperar. Pode ser que, ao passar do São Paulo para a final da Copa do Brasil, as coisas melhorem um pouco. A gente vai ter praticamente o mês de setembro todo para jogar Campeonato Brasileiro, então dá para colocar a equipe principal. Mas dependemos muito dos resultados das outras equipes, beleza? Então o que nos resta agora é seguir. Não adianta mais ficar olhando para trás. Já perdemos 2 pontos, mais 2 pontos ali pelo caminho e agora é seguir. É voltar, recuperar, descansar, foco total agora contra o São Paulo na Copa do Brasil para a gente não deixar escapar essa vaga na final da Copa do Brasil ou contra o Corinthians ou contra o Fluminense. Falando em Corinthians e Fluminense, se a gente passar para a final da Copa do Brasil, coloca aí nos comentários quem você gostaria de enfrentar, Corinthians ou Fluminense, beleza? Obrigado por você ter chegado até aqui. Mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, vai ali, aperta o botão do like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber uma notificação, compartilha esse vídeo com a rapaziada flamenguista e nos vemos num próximo vídeo. Saudações rubro-negras!